Nós teremos muitos versículos e peço aos irmãos que nós tenhamos bastante atenção e, se puder, por gentileza, nos acompanhem com a sua Bíblia aberta. Isso faz toda a diferença também. Então, Atos capítulo 2, a partir do verso 22, diz assim: varões israelitas, atendei essas palavras. Isso é Pedro falando. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, enche-me-as de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus fez Senhor e Cristo. Verso 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é promessa para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversas. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te damos graças e te bendizemos nesta manhã. O Senhor é aquele que conhece o seu povo, sabe exatamente do alimento espiritual, ó Deus, na sua palavra que nós precisamos. Eu não sei, ó Deus, em minha limitação e fraqueza, mas o Senhor sabe. E o Senhor é aquele que dá, ó Deus, a palavra, o Senhor é aquele que prepara a terra do coração, e o Senhor é aquele que faz, ó Deus, a boa semente da palavra frutificar. Ó Deus, que sejamos edificados pelo Senhor nesta manhã, que seja o Teu Espírito, ó Deus, a ministrar a Tua igreja, ó Deus, pela palavra da verdade, o Evangelho da salvação. Que corações recebam de bom grado, olhando para Cristo, ó Deus, olhando para o Senhor,
com toda a força do seu ser, reconhecendo a Deus em convicção de pecado e a certeza da necessidade do Salvador. É o que nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Ora, eu poderia, como muitas vezes, iniciar esse sermão trazendo uma história ilustrativa, mas nesse sermão eu preferi não fazer. Acredito que o primeiro ponto dessa palavra, desse trecho que nós lemos, ele já é significativo o suficiente para nos dar toda a direção e entendimento daquilo que nós precisamos. Quando o apóstolo Pedro, continuando o seu sermão, ele, de uma maneira tão clara e eloquente, ele diz: varões israelitas, atendei essas palavras. Logicamente, aquilo que Pedro fala está intimamente ligado àquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ora, ao lermos um pouquinho mais para frente, a partir do verso 42, irá dizer que significativamente, de maneira substancial, os apóstolos, eles perseveraram na doutrina, que não foi algo dado da cabeça deles ou do entendimento deles, mas aquilo que o próprio Senhor Jesus trouxera em seu Evangelho. Atendei estas palavras. Ora, a pregação do Evangelho não é justamente isso? Como que os eleitos eles são reunidos? Como que pessoas passam do império das trevas para o reino do Filho do seu amor? São com afeições carismáticas ou com aspectos estéticos e emocionais? Certamente que não. Lá em Efésios capítulo 1, a partir do verso 13, ao ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado. Então existe algo a ser exposto, e certamente é a obra de Deus e a salvação em Cristo Jesus. E esse ponto aqui que Pedro ele chama a atenção e diz: atendei essas palavras, é a primeira questão que eu quero levantar nesse sermão. Até que ponto nós temos atendido as palavras do pastor? Não. As palavras do coach? Não. Mas a palavra de Deus revelada na Escritura. Aqui Pedro, ele de uma maneira linda, ele vai enfatizar os fatos mais importantes sobre Jesus. Jesus é importante para você, a sua palavra é importante. Ele vai enfatizar os fatos mais importantes sobre Jesus, a sua morte, ressurreição corporal, a sua exaltação e coroação e a vitória que ocorrerá quando ele retornar. Sim, a palavra de Deus ela é suficiente. Ela é suficiente para prover salvação. De forma maravilhosa, irmãos, isso enche o nosso coração de alegria. Lá em Romanos, no capítulo 1, irá trazer a realidade que as boas novas é poder de Deus para salvação de todo aquele que nele crê.
primeiramente o judeu, depois os gentios. Pedro, ele enfatiza os fatos mais importantes, e vale ressaltar que aqui Lucas, ele está narrando historicamente o testemunho desses homens. E nós pegamos em Atos, irmãos, um fator escatológico maravilhoso. Mas como assim, pastor, fator escatológico em Atos? Escatologia não é Apocalipse? Preste bem atenção, tanto o livro de Atos quanto o livro de Apocalipse, eles vão narrar Jesus sustentando, guiando a sua igreja, partindo da ascensão. Não é isso que acontece em Atos? No capítulo 1, Jesus ascende aos céus, então mostra ali Jesus dos céus guiando a sua igreja. No livro de Apocalipse, vai mostrar Jesus no céu sustentando a sua igreja. E certamente, irmãos, no guiar da igreja, da história da igreja em Apocalipse, aqui é revelado que pessoas são reunidas pela proclamação do Evangelho. Mas que mensagem é essa? Essa mensagem traz Jesus no centro, no ápice da história da revelação. Nós pegamos em um conjunto das Escrituras, certamente a criação, a queda do homem. Isso é narrado entre os profetas, passando por Moisés, a causa e o efeito do pecado, trazendo Deus sempre conduzindo o seu povo. Mas agora, na pessoa de Cristo Jesus, nós temos a realidade plena e concreta do Senhor e a sua obra. Não existe salvação além de outro. Na história da redenção, não existe salvação a não ser em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Por isso não pode ser em seus méritos, não pode ser em seus atos de justiça, não pode ser porque você paga as suas contas em dias, porque você jura a sua bandeira, porque civilmente você se encontra aprazível aos olhos dos homens, mas somente Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais. O próprio Deus confirmar a obra e a veracidade messiânica na pessoa de Cristo Jesus. Ele foi aquele que perdoou pecados, ele foi aquele que pregou o evangelho do reino, mas ele foi aquele que diante de Deus operou ainda, diante de vós, diante de pessoas, em Deus, muitos milagres, prodígios e sinais. Você crê nesse Jesus? Você, assim como as pessoas daquela época, pode ter muitos motivos ainda para não crer na obra salvífica, ou até mesmo crer apenas em um dispositivo mecânico como o mundo crê, não no Jesus das Escrituras, mas naquela veracidade. Eu creio, eu acredito sim, mas não andar de forma digna da vocação. Aqui irá dizer, irmãos, que Lucas, o historiador, ele traz Jesus, o Nazareno. E o que isso significa? Embora Nazaré fosse uma pedra de tropeço, embora Natanael tendo afirmado, pode sair alguma coisa boa de Nazaré, esse Jesus que conhecemos é aquele que se tornou pedra angular. É aquele que é revelado nas Escrituras. É aquele que diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ainda que muitos tenham uma visão relativizada de Jesus, ou desse tamanhozinho. E eu quero te dizer uma coisa, essa semana eu vi um vídeo de uma muçulmana, em que ela dizia assim, considerando Jesus como o profeta, mas em nenhum momento ela conseguia dizer, Ele é Senhor e Deus.
Ele é aquele que é Salvador. Às vezes nós podemos agir que nem essa mulher muçulmana. A gente olha para Jesus partindo dos nossos aspectos e do nosso entendimento humano. Mas Jesus é aquele que é revelado na história da redenção, desde Davi. Davi já falava de Jesus. Ele é revelado no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Na protologia, no início de todas as coisas, Jesus é revelado. Ele é revelado nos profetas. E é aquele que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas como eu posso olhar Jesus da perspectiva de Nazaré? Ora, basta olharmos para Jesus em uma perspectiva meritória. Olhando para Jesus, achando que por nossa força, Jesus vai me receber, por meu desempenho, pela graça, ou como eu ouvi uma certa feita de uma moça, porque ele viu alguma coisa de bom em mim. Na verdade, não existe nada de bom em nós mesmos, mas o bom está nele, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em que João diz: esse eu não sou digno de desatar-lhes as sandálias. Ora, irmãos, nós vemos aqui que nessas palavras de Pedro, em seu sermão, ele diz que o varão aprovado com sinais e prodígios, ele realizou no meio de vós. O próprio Deus, em sua providência. Em uma história linda, Jesus é entregue a pecadores. Aqui não é tirado, de certa forma, de nenhuma maneira, os atos e a responsabilidade humana, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós os matastes, crucificando por mãos de iníquo. Lucas, como historiador, tão detalhista, ele traz a pessoa de Cristo Jesus, no sermão de Pedro ali, revelando a obra de Deus, por intermédio do Messias aguardado. Ele diz que no tocante à providência de Deus, de tudo aquilo que aconteceu, apontou para este Messias, e que Jesus é o Messias. Mas ele não isenta, ainda que Deus soberanamente reinando e conduzindo a história pela sua vontade, pelo seu desígnio, ele não tira a responsabilidade. Vemos a primazia do propósito redentivo de Deus, ainda que por mãos de homens, a vontade desses homens em matar Jesus. Existe um conduzido Altíssimo em sua providência, mas aqueles homens, eles se tornaram culpados pelo derramamento de sangue. Deus ordena os meios e os fins dos acontecimentos, sem violar a responsabilidade humana. Os judeus não poderiam se isentar da responsabilidade ao culparem os romanos pela morte de Jesus. Vocês entendem agora porque muitas vezes nós falamos que os aspectos que tangem a salvação, um desses aspectos é a convicção de pecado. É necessário olharmos para nós mesmos e entendermos a nossa culpa, porque nós pecamos, porque nós transgredimos a lei de Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que tropeça em um ponto da lei, esse é culpado de todo o restante.
Aqui Pedro, em seu sermão, trazendo as boas novas, apontando para a pessoa de Cristo, o Santo de Deus, ele deixa claro que aqueles homens, eles são culpados. E Lucas, de uma maneira como um historiador, um exímio historiador, ele está trazendo um relato histórico dizendo que eles não poderiam jogar essa culpa nos romanos, mas que era necessário eles olharem para o tamanho do seu pecado. Vem cá, qual foi a última vez que você analisou e olhou para si? Se de fato, quando Deus te chamou, você teve esse entendimento, essa convicção de pecado. Porque Romanos irá trazer que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, que não há um justo sequer. E certamente isso é correto ao apontar para a pessoa de Cristo Jesus. Ora, meu querido irmão, minha querida irmã, se você puder olhar para mim na sua Bíblia no verso 23, por gentileza. Nós então vemos aqui o propósito redentivo de Deus que conduziu a história, mas que dentro desse propósito em que Deus conduz a história, a responsabilidade humana ela não é retirada. No verso 24, por gentileza, em sua Bíblia, vai dizer a respeito ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse retirado dela. Aqui, irmãos, o teólogo João Calvino ele vai dizer que aqui se vê o centro do Evangelho, a vitória de Cristo sobre a morte. A morte foi como um ventre que não pôde reter o Filho de Deus. A expressão não era possível que fosse retido, indica a necessidade divina, a ressurreição era inevitável, porque a vida de Cristo é a própria vida de Deus. Ele venceu a morte, o seu corpo não sofreu dano. E aqui existe uma menção clara do Salmo 16, a partir do verso 8 até o 10. O Senhor tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois o meu coração, o meu espírito exulta, até meu corpo repousará seguro. Pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Calvino aqui também vai dizer que Pedro usa Davi como um profeta e tipo de Cristo, mostrando que o Salmo cumpre em Jesus e não em Davi. Você gosta do livro de Salmos? Maravilhoso, né? Se eu pudesse te perguntar qual é a temática do livro de Salmos, alguns poderiam dizer assim: é sustento ao aflito, força ao oprimido, o Deus que enxuga as lágrimas. Mas pasme, o tema e o eixo central do livro de Salmos, sabe qual é? Aliança. Aliança. Ali é revelado a pessoa do rei e do reinado, daquele que sustém o seu povo, daquele que ajuda o seu povo, em que o reinado de Cristo e do Messias é visto de maneira clara. Logicamente que linguagem sobre o rei, reinado, vem sucessivamente após o seu tema de aliança. Queridos, ao olharmos para a Escritura, nós precisamos ver como um livro em que narra uma história e que essas histórias elas não estão soltas. Deus, Ele criou todas as coisas. Por conta de um homem, o pecado entrou no mundo
E muitos se fizeram pecadores, nascem pela sua natureza caídos em seus pecados. Só que Deus, Ele provê redenção. Essa redenção ela é anunciada em que da semente de Davi viria o Messias, um reinado eterno. Você se sente privilegiado de ser colocado dentro dessa história, que desde a criação Deus provê salvação ao homem? Quando você ler o livro de Salmos, e você pode encontrar ali Jesus e o seu rei, o rei Jesus e o seu reinado, é uma história linda de amor. O seu corpo não sofreu dano. Ele diz: o Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita. O meu corpo repousará seguro. Certamente Davi estava falando do Messias prometido. Agora olhe sua Bíblia, por gentileza, os versos 25, 26, do 25 ao 28. Ele irá afirmar: porque a respeito dele diz Davi: diante de mim vinha sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-as de alegria a tua presença. Queridos, do Salmo 16, não é uma referência direta a Davi em última análise, mas aponta para o nosso Senhor Jesus, que não viu a corrupção. Jesus é o Messias enviado. Jesus foi aquele que padeceu morte de cruz. Jesus foi aquele que ressuscitou e o seu corpo não viu a corrupção. Sobre este, Davi falara. Abraão viu o dia do Senhor. Moisés, os profetas maiores, os profetas menores. E agora o Messias, ele é revelado. Como que você tem visto Jesus? Qual o significado da morte de Jesus para ti? Da sua ressurreição? Como aquele que foi primícia dentre os mortos. Isso está dizendo que em nosso estado final de morte, o fato de Jesus ter vencido a morte, nós também venceremos. Isso faz sentido na sua caminhada de fé? Você está apegado a isso com unhas e dentes? A essa obra? Nisso que Lucas está narrando a respeito da pessoa de Cristo Jesus, em que Pedro prega a esse Cristo? Jesus é o Messias prometido. Ele é a salvação tão esperada. Ele é aquele que redime a alma mais sedenta. O digno procurado, ele é o digno encontrado e não obstante revelado. Nós, igreja contemporânea, nós temos a clareza da obra e da pessoa de Cristo Jesus. O que falta para te correr para Ele? O que falta para você se arrepender e olhar para esse Cristo e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e esse Cordeiro que me salva e me livra da condenação eterna.
O próprio Pedro, ele explica essa questão em que Davi, ele fala do Messias prometido. Pedro vai dizer em seu sermão: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado. O seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, provendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Essa realidade que Davi, ele fala a respeito do Messias prometido, aonde Pedro diz para os judeus, e os judeus eles estavam apegados à aliança, eles estavam apegados à espera do Messias, e agora Pedro ele diz: sabe esse que vocês estão esperando? Foi esse que vocês mataram, foi esse que foi crucificado, foi esse que ressuscitou. E agora ele está dizendo: sabe esse aguardado? Sabe esse que na história da redenção nós aguardamos como Messias? Davi falou sobre ele. Só que Davi não estava falando de si, estava falando sobre esse Jesus. E ele diz: Davi morreu e foi sepultado. O seu túmulo ainda está no meio de nós até os dias de hoje. Deixa eu te dizer, meu irmão e minha irmã, Pedro foi sepultado, morreu. Maria foi sepultada e morreu. Os apóstolos todos. Mas Jesus ressuscitou para tirar o pecado, para nos oferecer redenção e graça. Às vezes você baseia a sua fé no homem. Alguns, em um contexto de igreja, de repente vai basear a sua fé no pastor. Outros, por serem mais entendidos, de repente sustentam a sua fé em teólogos como Calvino, Beckhoff e tantos outros mais. Mas deixa eu te dizer, quantos servos do Senhor nós vimos o Senhor chamar só esse ano? John MacArthur. Será que temos baseado a nossa fé em quem? Aqui, irmãos, Pedro, ele só desloca. Nós estamos falando do rei Davi. Existe alguém mais amado na história de Israel? Davi é aquele que ganhou aquela musiquinha. Qual é aquela música que todo mundo cantava e que deixou Saul enfurecido? Saul matou, foi um grande batalhador. Davi matou dezenas. Se Pedro está tirando o foco do homem e trazendo todo o aspecto da aliança, da redenção na pessoa de Cristo Jesus, por que você está baseando a sua fé em você mesmo ou em homens e não correu ainda e olhando para Cristo, o autor e consumador da fé? O verso 33, por gentileza, acompanhe na sua Bíblia. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Cristo, aquele que fora crucificado, morto, agora é trazido que ele é o que, irmãos? Exaltado.
Olha o relato de Lucas, o que ele está dizendo da pessoa de Cristo e sua obra. Jesus morreu, Jesus padeceu morte de cruz, fora crucificado, ressuscitou, o seu corpo não experimentou a corrupção, ele é maior que Davi e ele está exaltado. Este é Cristo Jesus revelado no sermão e na proclamação do Evangelho, na pregação de Pedro. Como assim, pastor? Jesus não é aquele que está com as mãos furadas? Eu estou até vendo a cruz aqui na igreja. Muitas vezes nós temos uma imagem de Jesus do catolicismo romano, aquele Jesus com as mãos furadas, morto. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ele é exaltado. Jesus, como a imagem que nós vemos em Apocalipse capítulo 1, os seus olhos não estão mais empapuçados de sangue, as suas mãos não, mas no estado em que fora crucificado, mas é dito que os olhos dele é como chama de fogo, os seus pés como de latão reluzentes, em que pisa, purifica tudo, os seus cabelos são alvos como a neve, na sua cabeça não é mais uma coroa de espinho misturado com sangue, ali grudado em sua testa, mas ele reina. Esse Cristo Jesus revelado aqui no sermão de Pedro e relatado na história, em que é apontada a história da redenção desde o Antigo Testamento, ele é aquele que foi morto, ele foi aquele que foi crucificado, ele foi aquele que não conheceu a corrupção, ele foi aquele que é maior que Davi, porque ele tem a primazia. Qual o seu olhar hoje para Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã? Dessa obra tão significativa. Ou você se apega a esse Cristo Jesus hoje, o dia é hoje, em arrependimento, ou o seu corpo irá experimentar a corrupção eterna. Exaltado à destra de Deus. Que coisa mais linda, irmãos. Cristo exaltado à destra de Deus Pai. Aqui também evidencia a doutrina da Trindade, irmãos. O texto ele vai dizer: exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isso que vedes e ouvides. Ele fala aqui de Deus Pai, ele fala aqui de Cristo, a pessoa de Cristo, e fala do Espírito. Nós vemos a Trindade aqui. O Espírito Santo realizou o milagre, aqueles homens e seus servos, para que falassem naquelas línguas. Ele continua dizendo, porque Davi não subiu aos céus, e quando ele está dizendo isso, que Davi, ele não ocupou ou foi exaltado a posição que somente Cristo pode, mas ele declara, o próprio Davi declara: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita. E Cristo Jesus é aquele que está à destra de Deus Pai. E o que nós vivemos hoje, irmãos? Nesse aspecto escatológico, em que recebemos Cristo Jesus, se verdadeiramente recebemos, em que acatamos o testemunho dos apóstolos ao lermos a história de Lucas, da morte e ressurreição, da exaltação de Cristo. Hoje Cristo está à destra de Deus Pai, exaltado. E a Bíblia diz que importa que Ele reine até colocar todos os seus inimigos por debaixo de seus pés. Ainda há de ser vencido a morte, e quando eu falo a morte, na nossa ressurreição, quando eu falo ainda há de ser vencidos os inimigos, até mais de outros debaixo de seus pés, ele está dizendo do anticristo, do diabo e do mundo ímpio. Importa que ele reine
até colocar todos os inimigos por debaixo dos seus pés. Essa citação que ele usa, ele está usando a citação do Salmo 110, a partir do verso 1, mais uma vez se reportando ao Antigo Testamento, que apontava para Cristo Jesus e sua obra. Basicamente, queridos, várias religiões, desde a época da Mesopotâmia, elas já desapareceram. Todas, para ser bem direto. A única que permaneceu foi o chamamento de Deus, salvação. Aquilo que Deus, em aliança, prometeu a Abraão e que se concretiza em Cristo Jesus. Você pode não acreditar em nada dessa história, mas o propósito redentivo, ele venceu milhares e milhares de anos, porque o próprio Deus é aquele que tem a história em suas mãos. Olhe comigo, por gentileza, na sua Bíblia, o verso 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Calvino nota que Pedro concluiu com força retórica e pastoral: o mesmo Jesus que crucificastes foi feito Senhor e Cristo. A crucificação parecia derrota, e na verdade é nela que a coroação do Redentor. Aqui está o clímax do sermão. Deus transformou o escândalo da cruz em um triunfo redentivo. Toda essa história que se conecta com o Antigo Testamento, com o patriarca Davi, trazendo Cristo Jesus. O propósito do pregador, o propósito do apóstolo é trazer significativamente a pessoa de Cristo Jesus e a sua vitória. Ele seja absolutamente sobre toda a casa de Israel a este Jesus. E é esse que é profetizado em Isaías capítulo 11, verso 1. O tronco de Jessé, da linhagem de Davi, sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Quem é aquele que pode redimir a nossa alma? Quem é aquele que venceu a morte? Quem é aquele que é descrito como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quem é aquele que a crucificação não pôde parar? Quem é aquele que de nenhuma maneira o seu corpo viu a corrupção, mas ele ressuscitou ao terceiro dia? Quem é aquele que é maior que Davi, maior que os patriarcas? Quem é aquele que chama Lázaro para fora e diz: Lázaro, venha para fora? Esse não pode dar vida à sua vida espiritual morta, esse não pode ressuscitar a sua espiritualidade, esse não pode te colocar entre a igreja e o povo eleito e redimido. Ora, se fostes um eleito, um chamado de Deus, verdadeiramente comissionado para tamanha salvação, os seus ouvidos será feito com eles, como Pedro diz no início do sermão, em que ele diz: atendei às minhas palavras. Esse é o Jesus revelado. Toda essa história, irmãos, gera um resultado. Esses homens que ouviram esse sermão, eles não simplesmente